Olá pessoal, vamos agora começar o nosso estudo sobre equação de segundo grau. Então vamos primeiro entender um pouquinho a ideia inicial de equação de segundo grau. Uma equação ela é dita do segundo grau, quando eu tenho apenas uma variável, no caso aqui o x, e o maior expoente que ela apresenta é o 2. Então, ela vai ser escrita do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Esse a, esse b e esse c são números quaisquer. B e c pode ser qualquer número até zero. Só o valor a que não pode ser zero, porque se aqui for zero, desaparece esse termo aqui que está com x². Eu não tenho mais a equação do segundo grau. Eu vou ter uma equação só de primeiro grau. E a minha equação de segundo grau, eu posso separar ela em duas. A equação completa, que quando eu tenho um termo com x², outro termo com x, e o outro termo aqui sem nenhuma letra junto. Ou as incompletas, que vai ser do tipo ax² mais bx igual a zero, ou ax² mais c igual a zero. Então, vamos a alguns exemplos. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, eu tenho a equação 2x² mais 5x menos 10 igual a zero. Então, fazendo uma comparação, quem que é o meu valor a? Meu valor a é o termo que está com x². Então, nesse caso aqui, o meu valor a é o 2. Quem é o meu valor b? É o termo que acompanha x. Então, no caso aqui, 5. E quem é o meu valor c? É aquele número que não apresenta letra nenhuma aqui, ó. Então, comparando, é o meu valor menos 10. Ok? Neste outro exemplo aqui, ó. Então, quem que é o meu valor a? Meu valor a é o número que acompanha x². Se eu não tenho nada na frente, eu sei que é 1. Então, aqui o meu a vale 1. O meu b é o número que acompanha x, ó. Menos 3. Então, coloco aqui. E o meu valor c é o número que não tem x nenhum. Então, no caso aqui, menos 4. Lembrando que para poder identificar a, b e c certinho aqui, sempre eu tenho que deixar a minha equação igualada a zero. Porque se não estiver igualada a zero, por exemplo, esse 4, se ele estiver do outro lado da igualdade, ele estará positivo. Aí eu vou falar que o meu valor c é mais 4 e estarei cometendo um erro aí. Então, cuidado com isso, sempre igualando a zero. Neste outro exemplo aqui, então, ó, quem é o meu valor a? O número que acompanha x². De novo, se eu não tenho valor, é 1. Então, meu a vale 1. O meu valor b é o número que acompanha x. No caso aqui, o menos 9. E o meu valor c é um número que não acompanha x. Então, observa aqui, ó, nesse caso não tem. Então, eu falo que o meu c vale 0. Este exemplo aqui, ó, 2x² menos 10 igual a 0. Então, quem é o meu valor a? É o número que acompanha x². No caso aqui, o 2. Quem que é o meu valor b? É o número que acompanha x. Eu tenho aqui? Não tenho. Se eu não tenho, 0. E o meu valor z? É o número que não tem letra nenhuma. No caso aqui, ó, o menos 10. Então, está aqui. Então, esses dois primeiros exemplos, ó, são das equações completas, ó, porque eu tenho certinho o valor de a, de b e de c. Esses dois últimos exemplos são das minhas equações incompletas, porque aqui, por exemplo, faltou o valor c. E aqui faltou o valor b. Ok? Bom, com essa ideia inicial, então, eu consigo, começar a resolução de equações de segundo grau. Então, vamos começar primeiro com as incompletas. Então, quando eu tenho uma equação desse tipo, ó, x² menos 16 igual a 0. Então, aqui é quando o meu valor b não existe. Então, quando eu tenho apenas o número, a letra ao² com um outro número que não apresenta letra nenhuma, o que eu faço? Deixo letra de um lado, número do outro.
Então, esse 16, que aqui está negativo, por outro lado, ele vai positivo. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 16. Aí, para tirar o expoente 2 aqui, a operação inversa é raiz quadrada. Então, eu tenho x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Então, meu x é igual a mais ou menos 4. Neste outro exemplo aqui, ó, segue o mesmo raciocínio. Então, esse 50, ele está negativo, para o outro lado vai positivo. Então, eu tenho 2x ao quadrado igual a 50. Esse 2 aqui está multiplicando o x ao quadrado. Então, para o outro lado, ele vai dividindo. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 50 dividido por 2. X ao quadrado vai ser igual a 25. Novamente, para tirar esse expoente 2 aqui, vai a raiz do outro lado. X igual, mais ou menos, raiz quadrada de 25. Tenho, então, que x vai ser igual a mais ou menos 5. Já nessa situação, né, continuando aqui, temos 3x ao quadrado menos 300 igual a 0. Mesma coisa, esse 300 vou jogar para o outro lado. Ele está negativo, vai positivo. Eu tenho 3x ao quadrado igual a 300. Esse 3 aqui que está multiplicando, para o outro lado vai dividindo. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 300 dividido por 3. X ao quadrado vai ser igual a 100. Para tirar esse expoente 2, vai a raiz do outro lado. X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. X, então, igual a mais ou menos 10. Agora, nesse aqui, temos 2x ao quadrado mais 162 igual a 0. Então, a mesma coisa. O 162 está positivo, para o outro lado vai negativo. Então, eu tenho 2x ao quadrado igual a menos 162. O 2 aqui está multiplicando, vai dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 162 dividido por 2. X ao quadrado igual a menos 81. Tenho que x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 81. Bom, como tínhamos visto lá no vídeo sobre raízes, né? Quando eu tenho aqui dentro um número negativo e a minha raiz tem um índice par, no caso aqui raiz quadrada, eu não tenho resposta para o problema, porque eu não tenho um número que vezes ele mesmo dê 81 negativo. Então, nesse caso, eu digo que não existe solução. Então, sempre que você cair aqui numa raiz quadrada com um valor negativo lá dentro, eu não tenho resposta para o meu problema. Agora aqui temos o outro tipo de equação incompleta, né? Agora eu tenho o meu termo correspondente ao A, o meu termo correspondente ao B, mas não tenho o termo correspondente ao C. Então, como eu trabalho dessa maneira agora? Vou fazer uma estratégia diferente. O meu x ao quadrado aqui, todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, x ao quadrado eu posso reescrever como sendo x vezes x. Então, vai ficar 3x vezes x. Copio o restante. Menos 12x igual a 0. E 12x também, ó, é 12 vezes o x. Apareceu agora um termo comum. Olha, o x aparece aqui e aparece aqui. Então, eu vou colocar em evidência. Esse número que eu destaquei, ou melhor, essa letra que eu destaquei, coloco aqui na frente. X vezes, abro parênteses. Aquilo que eu não destaquei, coloco aqui dentro. Então, eu tenho
3x menos 12, fecho parênteses, igual a zero. Agora muda a minha estratégia. Ó. Eu tenho uma equação, não sei o valor do x, mas a equação ela conversa comigo. Ela diz para mim que esta multiplicação, o valor daqui com o valor daqui, ela dá zero. Uma multiplicação só dá zero quando um dos fatores for zero. Então, primeira situação, olhando aqui, esse x que está sozinho. Para ele ser zero, eu tenho que trocar exatamente pelo zero. Quer dizer que x igual a zero é uma resposta para o meu problema. Então, ó, 0 vezes qualquer coisa aqui, zero. Ou, agora, olha aqui do outro lado. Agora aqui não é o x que tem que dar zero, é a minha conta 3x menos 12. Essa conta tem que ser igual a zero. Porque aí se der zero aqui, 0 vezes qualquer coisa aqui, zero. Então tem que 3x é igual, está menos 12, para o outro lado vai mais 12, então 12. O 3 aqui está multiplicando, para o outro lado vai dividindo, então tem que x é igual a 12 dividido por 3, x igual a 4. Né? Coloca aqui no lugar do x, coloca o 4, aqui é uma multiplicação. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. E 0 vezes qualquer coisa, 0. Neste outro aqui, ó, 2x ao quadrado menos x igual a 0. Então, vou usar a mesma estratégia que eu fiz aqui, ó. X ao quadrado, então, reescrevo como sendo x vezes x. Então, vai ficar 2x vezes x menos x, para resolver aqui, ó, posso escrever dessa maneira, menos 1x. Toda vez que não tem um número na frente da letra, é 1. Isso aqui igual a 0. De novo, ó, apareceu o termo comum, o x, que eu coloco em evidência. X que multiplica. O que eu não destaquei, coloco lá dentro. Ó. 2x menos 1 igual a 0. Como aqui é uma multiplicação e está dando 0, uma das partes, um dos fatores, ou essa parte tem que zerar. Então, a primeira situação, como o x está sozinho, ó, x igual a 0, é uma resposta, porque aí 0 vezes qualquer coisa aqui dá 0. Ou, aqui dentro, essa conta que tem que dar 0. Então, o 2x menos 1 tem que ser igual a 0. O 1 aqui está negativo, para o outro lado vai positivo. Então, tem 2x igual a 1. O 2 que está multiplicando vai dividindo. Então, tem que x é igual a 1 dividido por 2. X igual, se eu fizer aqui do lado, ó, 1 dividido por 2, não dá. Então, 0, acrescento 0. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. E não sobra nada. Então, x é igual a 0,5. Então, tem essas duas estratégias aqui. Quando eu tenho os dois valores com o x, escrevo nessa forma aqui do x ao quadrado como multiplicação. Quando eu só tenho o x ao quadrado e o número, como nos primeiros exemplos, eu deixo a letra de um lado, o número do outro e tiro a raiz ali. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham aprendido aí, certinho?